a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia! E eu gostaria que nós repetíssemos juntos só o tema da nossa festa, da nossa mensagem, que é chegada a hora. Eu vou contar até 3 e no 3 nós vamos falar bonito para Jesus. 1, 2, 3. É chegada a hora. Mais uma vez. É chegada a hora. Podemos tomar os nossos assentos em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tema lindo, né? É chegada a hora. Tema que me fez revirar. Jesus, cadê a palavra? Senhor, cadê a palavra? Espírito Santo, cadê a palavra? E li esse versículo, e revi esse versículo. E hoje, Jesus, que aperto, né, irmãos? É um grande aperto ministrar a palavra do Senhor. Porque nós não podemos falar aquilo que nós queremos. E às vezes nós queremos falar, mas falta palavras para falar. E aí a gente começa a buscar o Senhor. E o Espírito Santo, olhando a minha necessidade, a sua necessidade, ele começa a falar com a gente e a gente começa a entender. Mas isso é difícil. Hoje eu estava falando assim para o meu esposo, né? Eu quero agradecer, né? Agradecer a minha mãe, a minha neta, minha filha, meu esposo, que aqui, né, vieram comigo aqui para me dar esse apoio, né, moral, estar juntos. Agradecer o pastor Raimundo Pinto, como ele já disse, né, a gente se conhece de longas datas. E esses dias a gente estava voltando do Rio Grande do Norte e passamos lá, né, na igreja onde estava o pastor Sérgio e a irmã Eva. E aí nós entramos lá e eu me vi naquela época do Paulo, os meninos tudo adolescente, né, tocando. Eu lembrei daquelas formiguinhas, pastor. Lembrei daquelas formiguinhas quando domingo. E perguntei para a irmã Eva, aqui tem umas formiguinhas pretas, assim, ela começa sem entender, eu falei, é mistério. Só quem morou aqui sabe, isso aqui é mistério. Um dia a gente fala sobre essas formiguinhas, né, meu amigo? Que era uma bênção. Então, assim, eu me lembrei daquela época. E louvo a Deus, porque o Senhor nos fez passar daquele tempo e estamos em outro tempo, lembrando, rememorando. E isso fala de vida e de oportunidade. Porque se Deus não tivesse me dado vida, não tivesse dado vida aos amados, hoje a gente não estava aqui falando de formiguinha, né? Que só nós sabemos o que é, né? Louvado seja o nome do Senhor. E agradeço, né, ao meu esposo, porque tem que dar esse suporte. E hoje eu estava falando para ele, eu disse, olha, eu estou angustiada, agoniada. Ele disse, por quê? Eu disse, porque eu vou pregar a palavra de Deus. Ele falou, nem parece, eu falei, mas eu estou. Não parece, mas eu estou. E o Espírito Santo sabe. Mas estamos aqui, porque aprove a Deus que fosse também a hora de eu estar aqui encerrando a dourada e junto nós aprendêssemos mais um pouquinho da palavra de Deus. E esse tema diz assim, é chegada a hora. E aí eu quero que os irmãos reflitam comigo que quando Jesus Cristo ele disse, é chegada a hora, o Senhor Jesus ele estava falando de um momento crucial na sua vida, não é assim? A mulher, quando ela está grávida e ela começa a sentir a dor do parto, ela diz, é chegada a hora. E aí não precisa falar mais nada, alguém que ouviu já entende, é chegada a hora do quê? Do parto, né? Alguém que está de viagem marcada, ele começa a arrumar suas malas, organizar sua vida, e aí ele diz, é chegada a hora. Automaticamente, quem já sabe do que se trata, já vai entender. Significa que ele já está indo para a rodoviária, pegar o ônibus, ou o trem, ou o voo. Então, quando eu falo de hora, eu falo de um limite do tempo, de algo que está prestes ou que está na hora de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que Eclesiastes vem dizendo para nós que existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Vamos confirmar isso aqui. Eclesiastes, no capítulo número 3, versículo número 1, diz, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Louvado seja Deus. O que eu aprendo com isso, amados e queridos irmãos, é que nada na nossa vida
dizer que no dia do nascimento de Jesus, o céu começou a dizer: é chegada a hora. Aleluia. Glória a Deus. E ali naquele lugar, Maria deu a luz ao nosso Salvador, porque era chegada exatamente a hora. Jesus, ele não nasceu nem antes e nem depois do tempo determinado. Aleluia. Naquilo que estava pré-estabelecido para a sua vida aqui na terra. Louvado seja Deus. Havia um propósito, havia uma hora exata em que Jesus se faria homem, deixaria a glória, deixaria o seu trono e desceria, e se faria homem ou mulher, no caso lógico que homem, como qualquer um de nós, para viver aqui, para sofrer, passar angústias, passar agruras, ser testado. Na vida de Jesus, nada era diferente na nossa vida. Se nós começarmos a observar, na vida de Jesus, nada era diferente da nossa vida cotidiana. Tinha hora, houve a hora em que Jesus nascia, em que Maria dava luz ao Salvador. Existiu a hora, o período, o tempo em que Jesus, como criança, ele foi tratado como criança, ele brincou como criança, ele foi alimentado como criança, mas também chegou a hora determinada naquele propósito e no objetivo dos céus, em que Jesus, ele aparece em meio a doutores, ainda criança, e ele começa a falar maravilhas, das quais aqueles homens ficaram maravilhados. Havia uma hora, um tempo determinado. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus. E na nossa vida também. Na nossa vida também existe um tempo determinado para todas as coisas. E é muito triste quando nós não sabemos reconhecer em que tempo e em que hora que nós estamos vivendo. O adolescente, ele não pode viver como adulto, mas o adulto também não pode se comportar como criança, porque já não é mais hora para isso, já não é mais tempo para isso. Como está escrito em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas e para o propósito. E eu quero perguntar para mim, para você nessa noite, qual o propósito das nossas vidas? Em que hora nós estamos nesse propósito? Nós estamos iniciando um propósito? Nós estamos no meio desse propósito? Ou será que nós estamos finalizando esse propósito? Ou quem sabe será que eu e você ainda nem sabemos em qual propósito nós devemos estar? Aleluia, Jesus. Jesus sabia. Jesus sabia qual era o propósito da sua vida. Jesus sabia pelo caminho que ele havia de trilhar. Jesus sabia o cumprimento da hora que era necessária. Tem até um ditado lá no mundo que as pessoas dizem assim: Deus tarda, mas não falha. Não tem? Ele nem tarda nem falha, né? Mas se a gente quiser raciocinar, a gente consegue entender. O que as pessoas estão querendo dizer é que mesmo que demore aos nossos olhos, mas ele não falha, queridos. Aleluia. Glória a Deus, porque ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E é tempo e é hora de nós também sermos fiéis ao nosso chamado. Qual é o meu chamado? Qual foi o seu chamado? Nós não fomos chamados simplesmente para cumprir horas na igreja, horas sentados no banco ou na cadeira. Não, amados, o nosso chamado é muito maior do que isso. O propósito de Deus nas nossas vidas é muito, muito, infinitamente maior do que isso. Assim como a vida de Jesus tinha um propósito, um objetivo, e ele tinha horas a cumprir, nós também temos. E qual tem sido a sua hora? E qual tem sido a minha hora? Porque hoje, exatamente quando são 8 horas e 32 minutos do dia
que está esperando a mim e a você, numa determinada hora, num determinado momento, marcado pelo Senhor. Eu não sei qual é a minha hora, eu não sei qual é a sua hora, mas eu vejo o relógio do céu da minha vida, o relógio do céu da sua vida, que está batendo tic-tac e não para, e a cada segundo, e a cada minuto que esse relógio bate e faz tic-tac, é menos uma oportunidade que eu e você temos de fazer e de cumprir o propósito de Deus. Aleluia, Jesus. E o início desse capítulo, nós podemos entender que Jesus estava em uma hora muito favorável. Afinal de contas, Jesus estava em Betânia, em um jantar, em uma ceia. Ele estava com algumas pessoas à mesa. A Bíblia não diz quantas pessoas eram, nem quem elas eram, mas o nome, o escritor deste livro, fez questão de elencar aqui. E ele disse que Jesus estava ali à mesa e com Lázaro. Lázaro era uma das pessoas que estavam à mesa com Jesus. Era chegada a hora de Jesus cear com Lázaro e mais algumas pessoas. Note que essa oportunidade também estava findando. Quem estava com Jesus naquela mesa, estava. E quem não estava, nunca mais teria oportunidade. Nunca mais se sentaria à mesa com Jesus. Glória a Deus. É sério, amados, é sério. Nós não podemos perder as oportunidades, porque elas passam assim como as palavras são faladas. Uma palavra falada nós não temos como trazer de volta. Uma oportunidade perdida, nunca mais. Nós podemos ter outra oportunidade. Você pode ter outra oportunidade, mas aquela que você perdeu, nunca mais. Nunca mais. E à mesa estavam algumas pessoas. E Lázaro também estava ali. E quem era Lázaro, amados? Lázaro era aquele amigo de Jesus, aquele a quem Jesus amava, a quem Jesus queria bem. Lázaro fazia parte de uma família que recebia Jesus muito gostoso, que fazia tudo para Jesus, que gostava da presença de Jesus. E era a hora então, que hora que era? Era chegada a hora, naquela oportunidade, era chegada a hora de Jesus cear com algumas pessoas, e entre elas estava Lázaro. Lázaro, aquele a quem ele havia ressuscitado dos mortos. E eu quero dizer para mim e para você nesta noite, que aquela hora do ressuscitamento de Lázaro é uma hora muito tremenda, uma hora muito importante. Veja bem como aconteceu. A palavra de Deus vem dizendo que Jesus não estava na cidade, não estava junto com Lázaro quando ele adoeceu. Não é verdade? Jesus não estava lá. Não, ele não estava. Mas Lázaro estava ali e Lázaro adoeceu. E uma das suas irmãs mandou uma mensagem para Jesus e dizia o seguinte: olha, Jesus, o Senhor precisa se apressar, porque é chegada a hora do Senhor salvar a Lázaro. Eu estou parafraseando, eu estou aqui parafraseando a história. Se você pegar, ela não está dizendo dessa forma, mas eu não estou distorcendo a palavra. Eu estou falando de uma forma que você pudesse entender o que estava acontecendo naquele momento. O que significa a hora na minha vida e a hora na sua vida? Porque às vezes é a hora de você ganhar e é a hora de eu perder. Às vezes é a hora de você se levantar, mas foi a hora que eu caí. Às vezes a hora é que alguém estava nascendo, mas alguém também estava morrendo. De forma
hora é a mesma. Pelo menos aqui no Brasil. E nós não estamos falando de fuso horário, né? Então eu estou dizendo que a hora é a mesma. Mas o que nós estamos fazendo de cada hora da nossa vida? O que nós estamos fazendo em cada hora que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo e procurando alcançar corações sábios, como disse Davi? Ou será que nós não estamos preocupados com as horas do nosso dia? Para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Se eu for ou não, é 24 horas. Se eu fizer ou não, é 24 horas. Se eu trabalhar ou não, é 24 horas. Se eu adorar a Deus ou não, é 24 horas. Mas eu quero te dizer uma coisa. É preciso que a gente venha remir o tempo. É preciso que a gente aproveite o nosso tempo. Porque senão vai chegar um dia em que eu e você teremos saudade do tempo passado. E isso não é sábio, diz a palavra de Deus. Não somos sábios quando nós, às vezes, queremos dizer tal tempo foi muito melhor. Não. Melhor é agora, porque agora que o Senhor está nos dando a oportunidade. O ontem já ficou para trás, ontem já passou. E amanhã? Existe amanhã? Quem é que já viveu amanhã? Só em filmes, né? Só em filme. Né? Tem curte filme que vê aqueles filmes que ficam falando do futuro, só se for. Porque amanhã nem existe. Se tem uma palavra que a gente fala muito nela, mas que ela não existe, é amanhã. Porque quando amanhã chegar é o que, gente? Aí, garoto, muito bem. Amanhã, quando chegar, é hoje. E será que é por isso que Jesus disse, a palavra do Senhor vem dizendo, o dia que se chama hoje. Aleluia, glória a Deus. O tempo que se chama agora, aleluia, não é mais tarde, muito menos amanhã, é hoje e agora. O que tu tens de bom para fazer, faça agora. Aleluia. Se você quer adorar a Deus, adore agora. Se você quer, aleluia. Aleluia, Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Quantas pessoas que esperavam amanhã chegar, mas o hoje não chegou na vida dele. Quantas pessoas que contavam com a saúde do amanhã para fazer alguma coisa, e quando o amanhã chegou, que já se chamava hoje, já não havia mais saúde, já não havia mais vigor, já não havia mais tempo, já não havia mais possibilidades, e só restou a saudade batendo na porta e dizendo: eu podia ter feito isso, eu podia ter ido, mas você não foi, querido. Eu podia ter orado por ela ou por ele, mas ela e ele partiram para a eternidade sem Cristo, e eu perdi a oportunidade de dizer que só Jesus salva e só Jesus batiza. E agora eu sinto muito, mas o que eu posso fazer por você é orar para que Deus tire esse sentimento de culpa do teu coração, mas a oportunidade já passou. É até difícil glorificar, né? Palavra dura, palavra pesada, mas a palavra de hoje é chegada a hora. É chegada a hora. E se eu pudesse, eu ia começar a dizer para você que só tem horas cor-de-rosa. Para nós mulheres, é uma coisa encantadora o tal do cor-de-rosa, né? Olha só a cor-de-rosa, é mais linda, né? Eu queria poder falar para mim e para você que só tem palavra cor-de-rosa. Só tem mundo cor-de-rosa. Eu queria poder dizer para mim e para você que só tem saúde, que só tem vida, que só tem
tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo que é de sorrir, mas há tempo, irmãos e irmãos, que a gente não aguenta, que a gente chora. Tem tempo que a gente quer levantar cedo e fazer tudo e correr e abraçar. Mas tem tempo que você e eu, a gente só quer ficar mesmo dentro do quarto, de preferência com a porta fechada, de preferência que ninguém nem bate palmas, porque a gente fala, não, eu não quero ver ninguém hoje. Eu quero ficar na minha. É assim que eu quero estar. Porque existem horas e momentos específicos nas nossas vidas. E aquele momento de Jesus era um momento glorioso. Ele estava sentado à mesa com amigos. Eu acredito que eram amigos, porque hoje ainda a gente só coloca a roda na nossa mesa amigos, não é? A não ser que vá um inimigo assim, camuflado, tipo Judas, que estava no meio dos 12, não é verdade? Escondido para nós, para ele mesmo, mas para Jesus não. Jesus sabia, mas enfim. Então eu acredito que ali naquela mesa estavam pessoas queridas de Jesus, pessoas que estavam conversando com Jesus, ouvindo a sua palavra, porque onde Jesus começa a falar, a palavra dele é doce e a gente não quer mais parar. E eu acredito que aquele povo estava feliz, mas existia uma classe de pessoas que não estavam felizes com aquela hora. Existia uma classe de pessoas que não estavam felizes com aquela hora. Era uma hora de contentamento para Jesus, mas era uma hora de preocupação para muitos. Eu tenho certeza que muitos falaram, é chegada a hora. A hora de quê? A hora de matar Jesus de Nazaré. Vocês estão entendendo, amados? Como a hora é única, mas cada um tem um propósito em cada hora da sua vida. No dia que a irmã estava em casa, naquela hora, colocando sal no umbigo do seu filho, e que ela estava ansiosa, com o coração aflito, pensando, meu Deus, o que vai acontecer com meu filho? Eu tenho certeza que tinha gente que estava dançando, sim ou não? Na mesma hora. Tinha gente que estava soltando foguete, sim ou não? Tinha gente que estava festejando alguma coisa. É porque essas pessoas eram más? Não. É porque a hora dela não era a hora daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu garanto que também na hora que ela estava regozijando no outro dia, se alegrando, agradecendo ao Senhor e dizendo, Deus, obrigado pelas tuas misericórdias. Tinha muita gente chorando, gritando naquele mesmo horário em algum lugar e dizendo, Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor, guarda minha família, guarda os meus filhos. Senhor, eu não posso mais fazer nada pelo meu ente querido. A hora é a mesma, mas as situações são diferentes. E eu continuo te perguntando, é chegada a hora na sua vida? E que hora é chegada para você hoje aqui neste lugar? É hora de adorar? É hora de perguntar, de se questionar com Deus pelo que está acontecendo? É hora de reflexão? É hora de se levantar e mudar de atitude? É hora de passar a cumprir os seus compromissos? É hora de começar a agir? Ou será que é hora de recuar? Porque há hora para todas as coisas e há tempo determinado para tudo. Aleluia. Glória a Deus. E naquele momento em que Jesus estava ali em Betânia, diz a palavra que faltavam 6 dias para a Páscoa. Faltavam 6 dias. E Jesus já estava ali. E alguém começou a cogitar, alguém começou a falar. Porque as notícias elas correm, boas ou ruins, elas correm. Aquilo que nós fazemos de bom sai, mas o que a gente não faz também sai. E o que a gente faz de mal também sai. E às vezes a gente nem fez uma coisa nem outra e alguém está falando, mas não vem a caso. E Jesus estava ali. E alguém começou a dizer, olha, Jesus Nazareno. Que Jesus, aquele Jesus que cura, aquele Jesus que faz milagre, aquele Jesus que se intitula Rei dos Reis,
Lázaro. Que Lázaro? Aquele, menina, você não sabe, aquele Lázaro que tinha morrido. Aquele Lázaro que as irmãs mandaram chamar, dizendo: Jesus, é chegada a hora do Senhor salvar Lázaro. E aí Jesus, ele não dá moral. Aleluia. Na forma de falar, eu estou dizendo. Porque veja bem, se eu chego correndo lá na irmã Adriana e falo: irmã Adriana, corre que aconteceu alguma coisa ali. A irmã Adriana continua com a perninha cruzada, de boa, né? Com um sorriso no rosto, fica quieto. E aí alguém fala: mas será possível que ela não vai? Então certamente alguém falou: pensou, Jesus vai sair correndo daqui. E ele vai ao encontro do amigo. E Jesus não foi. Jesus continuou lá do jeito que ele estava. E passou um dia, e passou 2 dias, e passou 3 dias. E no 4º dia chega Jesus. No 4º dia, porque para Maria a hora de salvar Lázaro havia passado. A hora de salvar Lázaro havia passado, irmão. Na cabeça de muita gente. Por quê? Porque aquele homem já havia sido morto e sepultado e já havia 4 dias. E chega Jesus. Para Jesus era hora de um grande milagre. Oh, aleluia! Para Lázaro era hora da ressurreição. Era chegada a hora de Jesus fazer um milagre extraordinário na vida de Lázaro. Era hora de Lázaro ressuscitar, mas era chegada a hora de Maria lançar no rosto de Jesus, dizendo: Jesus, se o Senhor tivesse vindo naquela hora que eu te avisei, naquela hora que eu te mandei chamar, o meu irmão não teria morrido. Você tem glória para Jesus? Era chegada a hora de Maria cobrar a Jesus. Mas era chegada a hora de Jesus explicar algumas verdades para ela também. Aleluia! Para tudo é chegada a hora. E aí Jesus diz para ela: não se preocupe, não se preocupe. Aleluia! Era chegada a hora de Jesus tranquilizar aquele povo, dizendo: existe uma esperança, glória a Deus. E essa mesma palavra que eu quero para mim e para você nesta noite, dizendo que é chegada a hora da esperança, é chegada a hora da tranquilidade, é chegada a hora do renovo, é chegada a hora da adoração, é chegada a hora da tranquilidade. Aleluia. Eu vou finalizar dizendo para os irmãos que mais adiante, no versículo de número 22, Filipe e André foram até Jesus. E chegando lá, eles disseram assim para Jesus: Jesus, tem uns gregos aí que querem te conhecer. Jesus, tem uns gregos que querem falar contigo. E a resposta de Jesus parece que foge a todo o contexto do que está escrito aqui neste capítulo, porque Jesus não diz assim: pastor Raimundo, eu vou falar com eles, pede para eles esperar só um pouquinho que eu já vou lá. Ou então dizer assim: não, eu não posso atendê-los. Não, Jesus diz assim: olha, é chegada a hora. Aleluia! É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Para mim e para você que conhecemos a trajetória, a história do propósito da vida de Jesus, nós sabemos de que hora Jesus estava falando. Jesus estava falando que era chegada a hora da sua morte. Ele dizia: está chegando, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado.
Sofra o processo. Passe pelo processo. Glorificado, exaltado seja o nome de Jesus. Porque Jesus, ele estava dizendo: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Talvez Jesus não falou as claras, dizendo: é chegada a hora em que eu vou ser entregue às turmas, aos homens maus, e eles vão me arrastar pelas ruas de Jerusalém, e eles vão cuspir no meu rosto, e eles vão me esbofetear, e eles vão me acusar, e eles vão me chicotear, porque era muito duro, porque era muito pesado, porque ele preferiu dizer: é a hora do Filho do Homem ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quer ser glorificado? Aleluia. Quer pregar? Glória a Deus. Quer louvar? Quer falar em mistérios? Quer receber o dom da profecia? Quer impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Quer ser? Glória a Deus. Quer ser revestido de poder? Sofra o processo. Glória a Deus. Qual é o processo? Santifique mais, leia mais, busque mais, ore mais, cante mais, feche mais a boca, fique mais quietinho. Glória a Deus. Tem tempo de fechar a porta do quarto, tem tempo de abrir a porta, tem tempo de orar em voz alta, tem tempo de falar com Deus no secreto. É chegada a hora, queridos. É chegada a hora. É chegada a hora. E esta hora não pode chegar de surpresa na minha vida nem na sua vida, porque o prejuízo seria grande demais. Quantas pessoas que você já viu andando por aí carregando um caminhão de arrependimento? Porque teve todo o tempo, teve toda a hora, teve horas e horas e horas, e tempos e tempos. Teve tempo e teve hora em que o Espírito Santo estava falando e dizendo: muda de vida. Glória a Deus. Oh, Deus bendito. Houve momentos em que o Espírito Santo dizia: não fale, se cale, levante, não faça, ou faça, me busque, esteja mais presente, valorize mais, ame mais, busque mais, você é capaz de mudar. E as horas e os minutos foram passando. Aleluia, glória a Deus. Sabe aquela ampulheta? Quem sabe o que é ampulheta aqui? Aquele reloginho de areia, sabe? Alguém já viu aquele reloginho de areia? Que põe a areia da parte de cima e a areia vai caindo para a parte de baixo. E ele funciona como um fuso horário, ele tem uma medida de tempo ali. E eu vejo nesta noite que para nós, para muitos de nós, só tem um restinho de areia lá em cima. Só um pouquinho de areia lá em cima. Glória a Deus. Eu quero dizer para os irmãos que uma vez eu vim aqui nesse ministério pregar e tinha um irmão sentado em algum lugar aqui, salvo engano, o nome dele é Vanderlei. Ele é calvo, eu acho que ele é pastor. E o Senhor me disse: diga para ele que tem um cajado esperando. E ele é pastor. Estou falando isso aqui debaixo do sangue de Jesus. Eu vim uma segunda vez aqui e o Senhor me chamou, eu chamei o pastor Raimundo e pedi para ele orar por uma pessoa que estava aqui. Tinha um homem aqui. E aí o pastor Raimundo, eu chamei: pastor, coloque as mãos sobre ele, que o Senhor está me falando algo sobre a vida deste homem. Tem alguma coisa acontecendo de muito grave. Eu não sei o que se trata, mas o Senhor
depois esse homem morreu. Este homem morreu. Tá? Eu não vou falar quem é aqui porque seria antiético da minha parte. Mas se os irmãos não lembrarem, eu lembro e falo quem é. O senhor sabe quem é? O senhor lembra? Tá, eu vou dizer para o senhor depois quem foi. E hoje, quando eu estava sentada aqui, a irmã Adriana estava cantando, a irmã estava cantando um hino aqui embaixo. O Senhor me dizia que o Senhor vai fazer uma cura extraordinária na vida de alguém aqui. Eu não digo quem é porque o Senhor não me revelou, mas o Senhor me dizia, o Espírito Santo, que essa pessoa tem uma doença confirmada, tá? Não é aquilo que a gente acha que tem, mas não tem. Tem alguém aqui que tem uma doença confirmada e que o Senhor vai curar essa pessoa. Então eu quero que você guarde no seu coração essa mensagem e que você espere o tempo e a hora do Senhor. E quando passar os dias que você perceber que aquele sintoma que você sentia não sentiu mais e que você tiver consciência de que você foi curada, eu quero que você procure o pastor Raimundo e conte o testemunho para a honra e para a glória do nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que a minha